hoje nós estamos começando mais uma série de mensagens. Nós fomos muito abençoados com a série de mensagens anterior, que falou sobre a supremacia de Cristo, sobre Cristo acima de todas as coisas. O livro Nossa Fé no lugar certo, colocou Jesus Cristo no lugar certo, na nossa vida, no nosso coração, e a nossa expectativa é que o Senhor continue trabalhando no nosso coração, para que a gente possa verdadeiramente colocar Ele onde Ele merece, né? O trono, acima de todas as coisas, a ponto de a gente olhar para nós e falar assim: eu não tenho outra saída, para onde que eu vou? Se eu desistir de Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou se só Ele tem as palavras de vida eterna? Para onde eu vou se só Ele tem aquilo que eu preciso vital para a minha vida? Aquilo que eu preciso de mais importante é Ele. Então nós entendemos, nós aprendemos sobre a supremacia de Cristo, sobre Cristo acima de tudo. E hoje nós vamos aprender, a partir de hoje nós vamos começar a falar um pouco mais sobre o caráter de Cristo, sobre quem é Jesus, sobre o caráter, sobre aquilo que sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Porque o nosso objetivo final é sermos imitadores de Cristo. A palavra de Deus fala que a nossa caminhada de santificação e de santidade é até chegarmos à estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo. Até chegarmos à estatura de Cristo, até sermos parecidos com Ele. Então, nós colocamos Cristo no lugar onde Ele merece, acima de todas as coisas, no lugar onde é dele, acima de todas as coisas. E então, nós vamos começar a conhecer esse Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, para que o nosso caráter comece a ser moldado ao caráter dele. Gente, é por isso que os discípulos lá, eles não suportaram a mensagem. E o Lu me fez uma correção importante, não foi Paulo que falou isso, foi Pedro, tá? Aonde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Foi Pedro, não foi Paulo. Então, as palavras de Jesus, elas eram muito duras para os discípulos. Por quê? Porque para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos nos revestir da nova criatura, para que a gente possa mudar a nossa maneira de pensar, nós precisamos ser confrontados. E isso não é agradável. Um casamento, ele é a união de duas pessoas de culturas diferentes, de famílias diferentes, que vão formar a sua própria cultura e a sua própria família. Por isso que casamento é difícil, por isso que gera conflito. Tem vezes que nós queremos sair correndo. Se não, você é um santo. Mas eu já tive várias vezes vontade, porque é difícil, e é exatamente isso na nossa caminhada. Nos unirmos com Cristo é a gente vir com uma cultura doente e unir com alguém que é sadio e ser sarado por Ele. Então, vai existir conflito e vai ter muita vontade de desistir, mas a única forma de sermos transformados é permanecendo. Sabe por quê? Porque não temos outro lugar para ir. É só nele que encontramos a vida eterna. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se você quer ser vivo, se você quer ter vida, não existe outro lugar que não seja em Cristo Jesus. Então essa série, ela vai moldar o nosso caráter. Ela vai moldar a maneira como nós encaramos o mundo, como nós encaramos nós mesmos, e vai começar a preparar a gente para vivermos ainda mais para a glória de Deus. E nós escolhemos o livro de Lucas para fazer quem Jesus Cristo é, que mais nos fala sobre o caráter de Jesus Cristo, sobre a humildade, sobre a vida de oração, sobre as escolhas dele. Então, o nosso objetivo aqui, é claro, é olhar para Jesus para que a gente possa ser mais parecido com ele. Então, a melhor forma da gente começar isso é pelo que talvez seja mais difícil para nós, que é sermos humildes. Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, onde Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, ou seja, bem-aventurado é feliz. E ele começa a falar: bem-aventurado é o que chora, porque será consolado. E aí ele fala assim, bem-aventurado os pobres de espírito, por quê? Porque deles é o reino de Deus.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, se nós estamos caminhando ao lugar de tomar posse da herança que nós temos em Cristo, nós precisamos aprender o que significa isso. Nós precisamos aprender como que nós nos portamos nesse reino, como que nós fazemos parte desse reino, como que nós vivemos nesse reino. E primeiro ponto que nós precisamos aprender sobre esse reino, é que esse reino é formado por pobres de espírito. E pobres de espírito não tem nada a ver com o quanto de dinheiro você tem na sua conta bancária, mas é o quanto você olha para dentro de si e acha que você é bom. É quanto você olha para dentro de si e acha que aquilo que você está fazendo para Deus é suficiente. O pobre de espírito, ele é um mendigo que olha para Jesus todos os dias e fala: me dá pelo menos uma esmola. Me dá um pouco daquilo que eu preciso para esse dia de hoje. É um miserável que olha para Jesus e fala: eu não tenho nada para te oferecer, e eu sou desesperadamente necessitado daquilo que o Senhor tem. Porque o Senhor é o pão da vida, porque o Senhor é a água da vida, porque o Senhor é o caminho, porque o Senhor é a porta, porque o Senhor é a vida. Então, nós vamos começar falando sobre humildade. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9 até o versículo 18. Jesus Cristo, ele conta uma parábola para exemplificar o caráter dele, a humildade dele e aquilo que ele espera de nós. Lucas capítulo 18, do versículo 9 a 14, fala assim. Amém? Fala assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Eu quero que vocês imaginem comigo aqui uma cena, um cenário. Imagina que está a final de um campeonato, e na final desse campeonato tem 2 competidores. Um deles ganha e o outro perde, até porque só existe um campeão. Então esse que ganha, ele é entrevistado. E aí ele começa a dizer o seguinte: eu venci porque eu sou o melhor. Eu treinei mais que todo mundo, eu me sacrifiquei mais do que todo mundo, e ninguém aqui tem o meu talento. Aquele outro atleta ali, ele é um fracassado. O segundo lugar é o primeiro perdedor. Então, o rapaz que perdeu também foi entrevistado. E aí ele diz: eu dei o meu melhor, mas hoje o meu melhor não foi o suficiente. Eu preciso reconhecer que eu tenho muito a melhorar. Meu adversário foi superior e eu o parabenizo por isso. Eu dependo da minha equipe, dependo dos meus treinadores e sei que sozinho eu não sou nada. E a pergunta que fica é: qual desses 2 atletas você respeitaria mais? Qual deles demonstra um caráter que você gostaria de ter por perto? Qual desses competidores é aquele cara que você queria compartilhar o vestiário? Qual desses 2 você gostaria de ter na sua equipe? O arrogante que se acha melhor do que todos, ou o humilde que reconhece que precisa melhorar a cada dia e se esforça para isso? Meus irmãos, o capítulo 18 de Lucas, ele nos apresenta um cenário parecido. Esse texto que nós acabamos de ler, nos mostra um cenário parecido, porém infinitamente mais importante.
Não é uma competição esportiva, mas é o tribunal de Deus. Jesus conta que nessa parábola para um grupo específico de pessoas. Ele fala assim, para aqueles que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Essa palavra de Jesus, essa parábola de Jesus era direcionada para um grupo de pessoas, aqueles que pensavam demais em si mesmo, aqueles que confiavam demais em si mesmo. Meus irmãos, existe uma verdade muito importante sobre a nossa salvação ou sobre a nossa caminhada com Cristo. A salvação, ela só é possível para aquele que reconhece que precisa ser salvo. No nosso encontro de sábado lá no rodeio, me veio um exemplo muito bom para isso, que foi olhando para o rodeio em si mesmo, né? Então, o competidor, o peão que vai montar no touro, que acha que ele é bom demais, que ele vai montar no touro, que ele vai descer do touro e vai sair correndo e nada vai acontecer com ele, ele não precisa do salva-vida. O salva-vida não precisa estar lá. Mas aquele que sabe que por melhor que ele seja, pela melhor montaria que ele tenha, ele nunca sabe como que ele vai descer dali, então esse precisa do salva-vida. Aquele que sabe que ele tem o controle até certa parte, mas na outra parte ele não sabe o que pode acontecer, ele confia naqueles 3 homens que estão na arena, que vão livrar ele da ira daquele boi, do perigo daquele boi. Qual peão você é? Me responde depois, que daí eu falo lá para PBR tirar o salva-vida da arena quando você for montar. Aí você vai ver que é bom. É a mesma coisa na nossa caminhada com Cristo, meus irmãos. Por mais esforçado que nós sejamos, por mais capaz que nós sejamos, nós não sabemos quando será a nossa queda. Nós não sabemos como cairemos. O que nós sabemos é que nós precisamos do nosso salva-vidas ao nosso lado, para nos livrar do perigo, para nos livrar da morte. A palavra de Deus fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. O que isso quer dizer? Se você acha que você é bom o suficiente, cuidado, meu irmão, que o dia de amanhã não pertence a você. O dia de amanhã pertence ao Senhor. E é por isso que nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Porque por mais obedientes e diligentes que nós estamos caminhando a nossa vida, o amanhã continua pertencendo a Deus. Jó era um cara estimado por Deus. Quando Deus vai conversar com Satanás, ele fala, você viu meu servo Jó? Ele é bom, ele é justo, ele se desvia do mal. Se Deus pensava isso de Jó, o que será que Jó pensava dele mesmo? Jó devia pensar que ele era bom. Jó devia pensar que ele merecia coisas boas. Mas de um dia para o outro, tudo muda. E sabe o que fica? A fidelidade de Jó a Deus. O que fica é Jó tendo a compreensão de que sem Deus ele não é nada. Deus deu, Deus tirou. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a forma que nós encaramos a nossa caminhada com Deus. Meu irmão, por melhor que você esteja hoje, saiba que você precisa desesperadamente de Jesus todos os dias na sua vida. Amém? E é isso que nós vamos falar hoje, é isso que nós vamos tratar. Nós vamos tratar sobre a humildade. E a primeira coisa que esse texto nos mostra é uma religião que está sendo cada vez mais difundida, cada vez mais trabalhada e tem crescido cada vez mais na nossa sociedade, que é a religião do eu. É a religião do eu. Olha só o que fala nos versículos 11 e 12. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que ganho. Meus irmãos, Jesus começa nos apresentando o herói da história.
Os fariseus naquela época eram vistos como heróis da fé, eram vistos como aqueles que guardavam a lei de Deus, aqueles que conheciam a palavra de Deus, aqueles que eram justos, aqueles que faziam as coisas certas diante de Deus. Eles eram o herói, e eles eram exemplo de retidão e justiça naquela época. Porém o texto nos diz, Jesus falando, ficando em pé, orava de si para si mesmo. O ato de orar de pé era normal. Não tem nada místico em você orar ajoelhado, orar de pé, orar deitado, orar sentado, orar de cabeça baixa, orar de cabeça levantada, orar de olho aberto, orar de olho fechado. Não existe nada místico nisso. E eu ainda te digo, ora quando você está dirigindo, ora quando você está montando, ora quando você está treinando, ora quando você está tomando banho. Ore em todas as circunstâncias. Converse com Deus. Não existe uma posição certa para orar, mas existe um posicionamento do nosso coração quando nós oramos. Isso muda tudo. E quando Jesus nos fala sobre isso, Ele não está nos chamando a atenção para a posição que o fariseu estava orando, mas para o posicionamento do seu coração diante de Deus. Olha o que ele fala, ficando em pé, orava de si para si mesmo. O que isso mostra? Mostra que a oração dele não estava sendo levada a Deus, mas estava sendo levada para o seu próprio ego. Não estava alimentando o relacionamento dele com Deus, mas estava alimentando o relacionamento dele com ele mesmo. Não estava colocando o Senhor Jesus Cristo no trono, mas colocava ele mesmo no trono. A oração dele não é um pedido, mas é um relatório de performance. Deus, olha como eu sou bom. Fiz o plano de leitura, fiz a devocional com os casais, fiz o meu jejum, fui no encontro de homens, fui no encontro de mulheres, servi na igreja. E daí? Se o nosso coração não estiver posicionado em Cristo, nada disso tem valor. Meus irmãos, eu não temo dizer isso. Porque o Senhor, Ele não está preocupado com a nossa performance. Ele está preocupado com o nosso coração. Ele não está preocupado com quanto de dinheiro nós damos de dízimo. Ele está preocupado com a intenção do nosso coração. Tudo isso é importante, tudo isso é fundamental, tudo isso faz parte da nossa caminhada com Deus. Orar é ser alimentado pela palavra. Orar é falar com Deus, ler a Bíblia é ser alimentado pela palavra. Servir é você prestar generosidade. Você participar das reuniões é você estar em comunhão. Tudo isso faz parte da vida do crente, porém não é isso que o salva e não é isso que o transforma. O que o transforma é um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, sabendo o lugar que Ele toma no nosso coração. E é isso que esse texto está falando. Ele começa dizendo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Perceba uma coisa muito importante aqui. A primeira coisa que ele faz é se comparar. Sabe por quê? Porque o orgulho, ele sempre precisa de um degrau para subir. E normalmente esse degrau é outra pessoa. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como fulano. Eu posso ser ruim, mas eu não sou o Lula. Estou de boa. Eu posso ser ruim, mas eu não sou Alexandre de Moraes. Estou suave. Meus irmãos, esse homem, ele se define não por quem ele é diante de Deus, mas por quem ele não é em comparação com os outros. Olha só, ele não se define pela identidade dele diante de Deus, mas ele se define pelo que ele não é diante dos outros. Ou seja, ele fala: obrigado porque eu não sou ladrão, obrigado porque eu não sou mentiroso, obrigado porque eu não sou adúltero, obrigado porque eu não sou como aquele publicano ali. Meus irmãos, essa é uma doença que nos atinge de uma forma sutil. Olha só no casamento.
ela reclama de mim, mas pelo menos eu não sou igual o marido da fulana que não ajuda em casa. Eu lavo louça, eu cozinho, eu posso até ser grosso com ela, mas... Ou a irmãzinha que diz, ele diz que eu sou controladora, mas pelo menos eu cuido da casa, minha casa não é suja igual a da fulana. Pelo menos quando ele chega, a comidinha dele está pronta. Eu posso até não dar tempo para ele respirar. Eu posso até querer tomar o sacerdócio da minha casa. Eu posso até desrespeitar ele na frente dos amigos. Mas eu não sou igual fulano. Pensa como é sutil. Pensa como esse mal toma conta da gente sem nem mesmo a gente perceber, meu irmão. O nosso orgulho nos faz olhar para o pecado do outro e sentir confortável com o nosso. E isso não é oração. Isso se chama autojustificação. Isso nos isola de Deus e isso nos isola uns dos outros. Nós precisamos tomar cuidado disso, meu irmão. O orgulho nos mata. O orgulho nos afasta de Deus. O orgulho destrói casamento. O orgulho acaba com amizades. E é por isso que o Senhor Jesus faz questão de nos deixar na sua palavra o caráter dele, para que nós possamos ser imitadores dele. Pensa comigo sobre isso. Olha que interessante. O caráter de Cristo, ou sermos moldados para viver o reino de Deus, ele não é só benéfico na nossa relação com Deus, mas ele é especialmente benéfico na nossa relação uns com os outros. Meu irmão, Deus nunca pediu para nós algo que vai ferir o outro. Deus nunca pediu algo que vai nos atrapalhar na nossa vida aqui, muito pelo contrário. Todas as coisas que o Senhor pede para nós, para que a gente mude, vai nos beneficiar no nosso relacionamento com Ele e vai nos beneficiar no nosso relacionamento uns com os outros. Existe uma história que fala que 2 homens estavam discutindo, um crente e um ateu. Eu vou tentar não bagunçar a história, mas é mais ou menos assim, o crente está falando assim, beleza, eles discutiram, até que chegou um ponto que o crente falou assim, vamos supor que você está certo, tá? Vamos supor que eu estou certo. Vamos supor que você está certo. Se você estiver certo, não existe Deus, então eu vivi uma vida boa, vivi uma vida em paz, tive um bom casamento, criei meus filhos bem educados, tive amigos de verdade, tive uma comunidade que eu andei junto, né? E no final das contas, a hora que eu morrer, eu não vou para lugar nenhum. Acabou. Agora, se eu tiver certo, aí azedou. Porque se eu tiver certo, além de eu ter vivido bem, eu vou para o céu e você vai para o inferno. É desse jeito. Então, aquilo que o Senhor Jesus pede para nós, Ele não só nos garante a vida eterna e a salvação, mas nos garante uma vida muito melhor aqui nessa terra, gente. É muito melhor viver transformado por Jesus. É muito melhor viver a paz que Ele tem para nos dar, a prosperidade que Ele tem para nos dar, a vida que Ele tem para nos dar aqui é muito melhor. Porque se alguém se deleita, queridos, em uma vida de ressaca, em uma vida de droga, em uma vida louca, eu não entendo o que essa pessoa, ela simplesmente não entendeu o que é felicidade, não entendeu o que é paz, não existe alegria nessa vida. É uma vida vazia, é uma vida morta. E é exatamente isso que o Senhor está nos ensinando. Ele está nos ensinando a sermos humildes, a sermos como Ele, para que a gente possa viver uma vida melhor. No nosso casamento, nas nossas relações, no nosso trabalho. E aí depois desse homem se comparar, ele apresenta o currículo dele para Deus. Ele fala assim, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Grande coisa. Ele não estava apenas cumprindo a lei, ele estava fazendo hora extra. Ele queria ser o funcionário do mês, o fariseu do mês. Se a Renata jejua 1, eu vou jejuar 2, porque eu estou em uma competição religiosa com a Renata. Se a Renata dá 10%, eu vou dar 15%, porque eu tenho que ser melhor. Eu preciso ter um lugar mais especial no reino.
Esse homem fazia além, ele estava acumulando ponto, ele estava acumulando mérito, ele estava confiando na performance dele, nas obras dele, para ser aceito por Deus. E o problema, irmãos, não é fazer boas obras, nós fomos salvos para as boas obras. O desejo de Deus é que nós façamos boas obras. Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, a palavra de Paulo diz que nós fomos criados por Deus para as boas obras. Mas isso não nos faz filhos de Deus, mas porque somos filhos de Deus, nós praticamos as boas obras. Meu irmão, uma árvore, ela produz o fruto se ela está com a raiz, se ela está alimentada, se ela está nutrida. O fruto, ele não começa primeiro, ele não vem primeiro. Então, aqui, ele está falando sobre o currículo, sobre aquilo que ele faz, ele está mostrando para Deus o que ele é capaz de fazer para receber de Deus aquilo que Deus tem para ele. O problema não é fazer boas obras, o problema é confiar nelas. O problema é achar que as boas obras vai fazer com que nós possamos merecer algo de Deus. É dizer assim: Deus, olha tudo que eu fiz para o Senhor, agora, o que é que o Senhor vai fazer por mim? Nós estamos vendo pregações que estão falando muito mais de como você deve viver do que falando de quem é Jesus. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Meu irmão, nós aprendemos isso quando nós conhecemos o caráter de Cristo. Eu não estou dizendo que isso é importante, mas isso não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Jesus. E a partir do momento que nós começamos a entender o que Ele fez por nós, de dentro para fora nós somos transformados, então automaticamente nós mudamos as nossas práticas. Nós temos um exemplo muito grande aqui, de um cara que conheceu a Jesus, bebia, mascava fumo. Isso era o que a gente sabia, o resto, os outros podres estavam escondidos. Então ele foi caminhando com Jesus, ele foi tendo sede da palavra de Deus, ele foi andando, ele foi sendo interessado, foi participando de estudo bíblico. Com 11 meses, ele parou de beber, falou: não bebo mais. Com 1 ano ele parou de mascar fumo. Sabe quantas vezes eu falei para ele parar de mascar fumo, parar de beber? Nenhuma. Sabe por quê? Porque eu estava muito mais preocupado em apresentar aquele que ia transformar a vida dele para sempre do que uma ação externa que ia mudar ele temporariamente. Nunca mais bebeu, nunca mais mascou fumo. Por quê? Porque não faz falta. A última conversa que a gente teve sobre isso, ele falou: rapaz, como que eu era tonto. Como que eu gostava desse negócio? Não consigo entender. Isso é ser transformado pelo Evangelho. Isso é ser mudado de dentro para fora. Não faz falta, não me importa, não quero saber. Jesus Cristo é mais importante para mim. Não é não posso, é não quero. Não é, eu não posso, Deus vai me castigar. Não, ele falou: não quero, porque eu não quero entristecer meu Pai. Não quero entristecer meu Salvador. Muda, as nossas prioridades mudam. E é isso o que esse homem estava querendo fazer. Ele estava querendo fazer obras externas para receber de Deus algo que Deus planta dentro do nosso coração. Charles Spurgeon diz que aquele que confia em suas próprias obras para a salvação está confiando em uma teia de aranha para segurá-lo sobre o abismo do inferno. Imagina que tem o abismo do inferno e você está sendo suspenso por uma teia de aranha. Vai cair rapidão. Não adianta nem estar magrinho. Meu irmão, este é o coração orgulhoso. Ele se compara, ele se exalta e ele confia em si mesmo. Essa é a religião do eu. É uma religião que não pode salvar. É a religião que está buscando mudar práticas externas, mas não está querendo ter uma mudança de caráter verdadeira. Então nós vemos a religião do Deus, do eu, e agora nós vamos ver a religião da graça. No versículo 13 diz o seguinte: o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador.
Olha só, Jesus agora, ele nos apresenta outro homem. E esse outro homem que Jesus nos apresenta era o lixo da sociedade. Era o lixo da religião judaica. Era um traidor. Esse homem aqui, ele trabalhava para Roma. Roma era aquela que estava dominando sobre o povo naquela época. Sobre o povo judeu. Então, eles cobravam impostos do seu próprio povo. Mas o problema maior não era somente cobrar os impostos para Roma. O maior problema era cobrar impostos abusivos para que ele possa ter benefícios. Posso dar um exemplo para vocês de quem é esse publicano? O Lula. É, né? Roubando o próprio povo. Com falcatruas, com corrupção, se mantendo lá naquele lugar. Sabe por que eu falei dele? Porque a gente é capaz de olhar para uma outra pessoa qualquer e até acreditar que ela pode ser transformada. Até acreditar que Deus pode mudar. Mas o Lula não. A gente tanto não acredita quanto não quer. Porque a gente quer que ele vá para o inferno. Essa é a verdade. Olha o que ele está fazendo com o nosso país. Nosso país está destruído. Galera que foi essa última vez para lá, voltou mais abismado ainda. Tem 8 anos que eu não vou, estou com medo de ir. Nós não queremos, a gente quer que ele vá para o inferno. É exatamente esse o sentimento que o povo judeu tinha por esse povo. Por isso que aquele cara, ele fala assim, não sou ladrão, não sou mentiroso, não sou adúltero, e muito menos sou como esse publicano. Ou seja, o publicano, ele estava além de todas essas coisas. Ele era pior do que todas essas coisas. Esse era o publicano, era esse cara. Então, a postura dele, a postura desse publicano é um sermão silencioso para nós. Olha o que acontece, olha a descrição. Primeira coisa, ele fica de longe, porque ele se sente indigno, e ele é. Ele sabe que ele é um pecador, e ele se sente indigno quando ele olha para a santidade de Deus, e ele está certo. Ele realmente é. E ele nem mesmo ousava olhar para o céu. E ele batia no peito. Ele batia no peito em sinal de profunda dor. Como que se diz, o problema está aqui dentro de mim. Ele não olha para os lados. Ele não se compara com o fariseu. Quando ele olha para a multidão dos pecados dele, ele não consegue olhar para mais ninguém. Ele já sabe que ele já é ruim o suficiente e que ele não merece nada do Senhor. Não existe comparação, não existe olhar para o lado. Os olhos deles estão fixos em uma única coisa, na sua própria miséria e na santidade de Deus. Ele sabe que não tem nada a oferecer, ele não tem um currículo, ele está espiritualmente falido. Então, ele faz a oração mais curta e mais poderosa que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos mostra. Ele fala assim, Deus, sê propício a mim, pecador. Essa é a única oração que esse homem faz. Ele bate no peito e ele fala, Deus, sê propício a mim, pecador. Olha só, vamos analisar essa oração. Primeira coisa, ele fala Deus. Ele sabe a quem ele está dirigindo a oração. E ele sabe que a única esperança dele é Deus. E ele fala, ser propício a mim. Essa palavra propício, ela é muito importante. Quando nós vamos ver lá, na formação do templo, Deus começa a falar sobre a formação da Arca da Aliança, ele fala sobre o propiciatório. O propiciatório é o lugar onde o sangue era derramado para haver a purificação dos pecados. Então, quando esse homem, ele olha, ou ele se dirige a Deus e fala, ser
propício a mim, ele está falando assim, ó, aplica a mim o sacrifício que aplaca a sua ira, aplica a mim aquilo que vai acalmar a ira do Senhor sobre mim. Assim como o sangue era derramado no propiciatório, a oração dele era: Deus, aplica o sangue de Cristo a mim, para que eu encontre a sua misericórdia e o seu perdão. Sê propício a mim, Senhor. E aí ele se define, sabendo exatamente quem ele é: pecador. Esse homem, ele não se compara com ninguém, ele não diz eu sou um pouco melhor do que aquele, eu sou um pouco melhor do que esse, não. Ele se identifica com uma única palavra: pecador. Ele sabe que diante de um Deus santo, essa é a sua única identidade. Pecador. Meu irmão, por melhor que você seja, diante da perfeição e da santidade de Deus, você é um pecador. Romanos diz que não há um santo sequer. Não há quem não haja condenação. Não há aquele que seja perfeito. Perfeito é Jesus Cristo. É como esse homem, ele não oferece nada, ele não tem obras, ele não tem currículo. A única oferta é um coração quebrantado e contrito, assim como a Isa leu na introdução. A única confiança está na misericórdia de Deus, mediada por um sacrifício. Imagina um homem sendo afogado. Ele caiu do barco e ele está afogando. E ele machucou a perna, ele está com cãibra, na verdade, na perna. Ele não vai virar para o resgatador e vai falar assim: Senhor resgatador, eu sou um bom nadador, eu sei até remar bem, porém estou com cãibras. O senhor poderia me ajudar, por gentileza? Posso até te ajudar a remar o barco. Não. Ele vai falar: socorro, me salva, pelo amor de Deus, que eu estou afogando. Não existe ajuda, não existe nada que ele possa fazer naquele momento, porque ele está afundando. A cãibra está tomando conta do corpo dele, ele não consegue bater as pernas, ele vai morrer. Então ele olha para o seu resgatador, ele fala: socorro, socorro, eu preciso de ajuda, me salve. Não tem nada que ele pode oferecer naquele momento. Meu irmão, essa foi a oração do publicano: socorro, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu estou afundando, eu preciso que o Senhor me salve. Então nós vemos que existe uma justiça oferecida para aqueles que se reconhecem pecadores e se humilham diante de Deus. Versículo 14 diz: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Querido, que palavra gloriosa, justificado. Justificado significa ser declarado justo. Não é que o publicano se tornou perfeito, mas é que Deus o declarou perfeito. É como se Deus colocasse sobre ele um manto branco e puro, o manto da justiça de outra pessoa. E nós sabemos quem é essa outra pessoa: Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós somos olhados por Deus não pela nossa iniquidade, mas pela perfeição de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo derramado. O homem que se achava justo, que confiava em suas obras, voltou para casa condenado. E o homem que se sabia pecador, que não tinha nada para oferecer, voltou para casa justificado, perdoado e aceito por Deus. Nós somos mestres em querer tirar versículo de contexto, né? Aí o cara vai, ele está numa roda lá, aí alguém vai e desfaz dele, ele fala: a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, você vai ver. Tem até uma música que falam que ela é cristã, mas ela não é cristã, gente, ela é uma música de vingança. Que ela fala assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Judas Iscariotes, capítulo 1. Gente, isso está totalmente contra o ensino de Jesus. Isso é vingança.
Não é assim. Não tem nada a ver, os humilhados serão exaltados, não tem nada a ver com Deus derramar justiça por alguém que desfez de você, não. A justiça de Deus é sobre o seu pecado. Sabe o que você merece? Muito mais do que desfazer de você. Você merece morrer. Agora, quando você entende que você merece morrer, se alguém desfizer de você, filho, Deus já me exaltou. Em Cristo Jesus em Cristo Jesus eu sou salvo. Em Cristo Jesus eu sou perdoado. Em Cristo Jesus eu sou adotado. Em Cristo Jesus eu sou filho. Em Cristo Jesus eu sou amado. Em Cristo Jesus eu sou aceito. Quem é você? É essa exaltação que o Senhor promete para nós. Nós não somos salvos por sermos bons, somos salvos porque admitimos que somos maus e nos agarramos à bondade de Cristo. Olha o que fala 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse texto fala que Jesus, ele se humilhou. Ele fez uma grande troca com a gente. Ele pegou a nossa falência e nos deu a sua riqueza. Ele não conheceu o pecado, porém ele se fez pecado. Imagina um miserável desfazendo do ser, falando aquilo que você não é, gente. Jesus, ele não é que ele não pecou, ele não conheceu o pecado. Ele não sabe o que é ter a opção de ter essa prática, porque o pecado nunca entrou na vida dele. Ele não conheceu, porém, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos salvos. É a grande troca. E aí ele conclui dizendo: pois todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa é uma lógica totalmente invertida do reino. O caminho para cima, sabe para onde que ele começa? Para baixo. A palavra de Deus fala que compara muito a nossa vida cristã com uma árvore, né? E a árvore, antes dela crescer para cima, ela cresce para baixo. Antes da árvore ter o tronco, os galhos, ela tem uma raiz. Nós precisamos estar enraizados na palavra. O caminho para cima é primeiro para baixo. O caminho para a exaltação é primeiro humilhando o nosso eu. Jesus Cristo, ele é prova disso. Ele, o Rei do Universo, se humilhou, nasceu numa manjedoura, lavou os pés dos discípulos e morreu numa cruz. E porque ele se humilhou, Deus o exaltou sobremaneira. Olha o que fala Filipenses 2, de 8 a 9. Diz o seguinte: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome: Jesus Cristo. Se nós parássemos na crucificação, a gente acabaria na humilhação. Mas a ressurreição foi a exaltação daquele que é o Filho de Deus, o único capaz de nos salvar. Meu irmão, nessa noite, cada um de nós estamos diante de Deus. E existe apenas duas orações que a gente pode oferecer ao Senhor. Ou nós vamos oferecer a oração do fariseu, ou nós vamos oferecer a oração do publicano. Mas se nós queremos ser moldados pelo caráter de Cristo, nós precisamos aprender mais sobre esse publicano. Sabe quem que era um publicano? Zaqueu. Jesus olhou para ele. Jesus foi almoçar na casa dele. E então ele reconheceu o seu pecado, se arrependeu do seu pecado e restituiu aqueles que ele feriu, aqueles que ele roubou. O Senhor quer entrar na nossa casa, quer cear conosco e quer transformar a nossa vida. Ele quer trazer para nós a consciência do nosso pecado. Ele quer mudar o nosso caráter e Ele quer nos fazer cada dia mais parecido com Ele. Quero convidar a banda para subir aqui. Nós vamos encerrar. Meu irmão, o orgulho do fariseu é a causa de tanta dor nos nossos lares. É o marido que se recusa a pedir perdão porque ele estava certo, ele tinha razão. É a mulher que guarda a amargura porque ela não merecia aquilo.
ela não merecia ser tratada desse jeito. É o atleta que se define por suas vitórias e se destrói nas suas derrotas. Meu irmão, o caminho para a cura, para a paz, para o casamento que respira a graça de Deus, é o caminho do publicano. É a humildade de admitir, eu sou o problema, eu preciso de um Salvador. E o meu desafio para você essa noite, é que no seu casamento, comece a parar de se justificar. Comece a pensar, antes de lançar uma palavra que fere. E comece a olhar e orar ao Senhor e dizer a Ele, Deus, sê propício a mim, que sou um pecador. Ajude-me a ver o meu próprio erro antes de eu apontar o erro do outro. Me ajude a ser como o publicano que está tão cheio de pecado e arrependimento que não é capaz de apontar nem de olhar o pecado do outro. Que na sua vida, quando você pecar, não se esconda na vergonha, nem se justifique. Corra para o Pai e diga a Ele, Deus, sê propício a mim, pecador. Meu irmão, nosso caminho é a cruz. É lá que nós devemos nos encontrar com o Senhor. É lá que nós devemos derramar o nosso coração. É lá que nós devemos encontrar o nosso pecado, porque é lá que se encontra a nossa salvação. Não existe outro lugar, é na cruz de Cristo. Então que a gente possa ser transformado dia após dia, moldados ao caráter de Cristo e ser humildes, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé?